Sabe, existe uma figura que assombra e ao mesmo tempo fascina a sociedade há séculos: o perverso. Mas de onde é que vem essa ideia? O que ela realmente significa? Hoje a gente vai rastrear a história de um conceito que, no fim das contas, talvez diga mais sobre nós do que sobre aqueles que a gente rotula. E para essa jornada, nosso guia vai ser o trabalho incrível da historiadora Elizabeth Rodinesco. Ela faz uma investigação profunda de como, ao longo do tempo, cada época acabou construindo a sua própria imagem do transgressor, sabe? Do desviante, do perverso. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta, olha, ela muda drasticamente dependendo de para quem e quando se pergunta. É bem aqui que a análise fica interessante de verdade. A Roudinesco argumenta que o perverso não é só um monstro para a gente condenar e pronto. Ele é, na verdade, uma criação necessária. Quase como um espelho que a sociedade coloca na própria frente para conseguir enxergar, mesmo que de forma distorcida, seus próprios desejos e medos mais reprimidos. Essa citação do Jorge Bataille é a chave para entender tudo isso. Ela captura a ideia central de que o sublime e o horrível, a santidade e a depravação, não são coisas opostas, lá longe uma da outra. Na verdade, elas são vizinhas, e vizinhas bem perigosas. Nossa primeira parada nessa história é a Idade Média, um mundo onde absolutamente tudo, do menor gesto ao maior crime, acontecia debaixo do olhar de Deus e do diabo. Naquele universo, a perversão era um conceito totalmente teológico. Não era uma questão de desvio psicológico, não. Era uma rebelião cósmica. Era um pecado que desafiava a própria criação de Deus. Um ato que o demônio sussurrava no ouvido da pessoa. E é dentro dessa lógica que surge um dos paradoxos, assim, mais chocantes da história da espiritualidade. Pois é, o caminho para Deus, para o que era mais puro e sublime, muitas vezes passava pelo mais nojento, pelo mais degradante. Místicos buscavam a santidade simplesmente aniquilando o próprio corpo. A Santa Catarina de Siena, por exemplo, bebia o pus dos doentes e dizia que tinha gosto de vinho doce. A ideia era essa: ao transformar o corpo num lixo, a alma se purificava e se aproximava de Deus. E olha, ninguém encarna melhor essa união de extremos do que Gilles de Rais, a figura histórica que acabou inspirando a lenda do Barba Azul. A história dele é uma queda vertiginosa. Num momento, ele é o herói da França, o braço direito de Joana d'Arc, um verdadeiro símbolo de fé e coragem. No momento seguinte, isolado lá nos seus castelos, ele se torna um dos maiores serial killers da história, torturando e matando centenas de crianças em rituais demoníacos. Herói e monstro, santo e pecador, tudo na mesmíssima pessoa. Agora, vamos avançar alguns séculos. O iluminismo chega e aquela ideia de um Deus que tudo vê começa a perder força. E aí fica a questão: se não tem mais um diabo para a gente culpar, como é que se explica a transgressão? É nesse vácuo que surge uma figura que vai virar tudo de cabeça para baixo, o Marquês de Sade. Se o Gilles de Rais desafiava a Deus, o Sade simplesmente apagou Deus da equação. Para o Sade, a perversão não era um erro, era a regra. Ele olhava para a natureza e não via harmonia nenhuma. O que ele via era um ciclo infinito de criação e destruição, uma coisa brutal, sem moral. O crime, o desejo, a crueldade, para ele nada disso era pecado, era só a pura e honesta expressão da lei natural. E partindo desse princípio, Sade constrói nos livros dele com uma lógica fria e assustadora o projeto de uma sociedade ideal. Uma república baseada não na virtude, como queriam os revolucionários da época, mas na perversão como lei fundamental. E as leis dessa república são de arrepiar. Incesto e sodomia seriam obrigatórios. As mulheres seriam propriedade coletiva. As crianças criadas pelo Estado para servir aos prazeres dos adultos. O assassinato por paixão seria um direito natural. Mas, no meio de tudo isso, tem uma ironia. Sade era radicalmente contra a pena de morte, porque ele achava que era um assassinato frio, burocrático e, portanto, antinatural. E aqui a gente chega no grande paradoxo. O homem Sade era o completo oposto do escritor Sade. O autor que descreveu em detalhes minuciosos o prazer da crueldade tinha pavor de ver sangue. O filósofo que defendia o assassinato usou a influência dele durante a Revolução Francesa para salvar da guilhotina os próprios sogros que o odiavam. O homem era uma contradição ambulante da sua própria obra.
Então, o que fazer com uma figura como essa? Sade não era um pecador como Gilles de Reis. Os crimes dele eram, em grande parte, teóricos, filosóficos. A sociedade pós-revolucionária precisava de um jeito novo de classificar esse homem. Ele simplesmente não cabia nas caixinhas que existiam. A lei não sabia o que fazer com ele. A religião já não tinha o mesmo poder. A transgressão dele era tão radical que foi preciso inventar uma categoria nova só para ele. E a solução veio da medicina. Em 1803, Sade foi trancado num asilo com um diagnóstico de demência libertina. Esse momento é um ponto de virada na história. A perversão deixa de ser um problema da alma e se torna oficialmente um problema da mente. Deixa de ser pecado e vira doença. E claro, o legado mais duradouro dele está na própria linguagem que usamos hoje. A palavra sadismo foi criada décadas depois para descrever o universo que ele imaginou. Ele, o homem, virou um conceito, uma categoria de diagnóstico. E foi assim que a figura moderna do perverso nasceu. Não era mais uma alma perdida para o diabo, mas um tipo clínico, um objeto de estudo para médicos e cientistas. Uma condição a ser analisada, classificada e, o mais importante, controlada. O ponto central da Roudinesco é justamente este. A sociedade precisa do perverso. Ele serve como um bode expiatório, sabe? Uma tela onde a gente projeta tudo aquilo que não admite em nós mesmos. Às vezes, essa figura é sublime, como um artista que quebra tabus e expande nossa visão de mundo. Outras vezes, é abjeta, como o criminoso que realiza nossos piores medos. Mas nos dois casos, eles são a tal parte obscura de nós mesmos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta inevitável. Se cada época elege os seus próprios perversos, quem são os da nossa época? Que figuras hoje nós apontamos como o espelho do mal? E a questão mais inquietante de todas: que parte de nós a gente está vendo refletida neles?